paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos. E hoje nós vamos meditar nos Salmos 83, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspira contra os teus protegidos. Disseram: vinde, desarraiguemo-los, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Meus queridos, chegamos aos Salmos 83, e no Salmo de hoje nós vemos que o salmista revela que o povo de Israel vive clamando a Deus para que Deus os guarde. E o interessante é que na sua oração, no seu clamor, o salmista vai nos ensinar que aqueles que se levantam contra a nação de Israel, aqueles que se levantam contra os escolhidos do Senhor, na verdade estão se levantando contra aquele quem os escolheu, contra aqueles quem os separou. Pois o que nós vemos aqui na revelação do salmista é aquilo que Jesus disse para Saulo quando este perseguia a igreja em Atos dos Apóstolos. Pois ali, quando Saulo ia a Damasco em busca daqueles que estavam seguindo ao Senhor para os prenderem e trazerem eles para serem julgados em Jerusalém, então o Senhor Jesus lhe aparece chegando em Damasco, no caminho de Damasco, e então Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, ele não disse por que persegue a igreja, por que persegue as pessoas, por que persegue aqueles que estão seguindo a fé em Jesus. Não, ele disse por que tu me persegues. Ou seja, aqueles que se levantam contra aqueles que servem a Deus estão se levantando contra o próprio Deus. E é isso que o salmista diz aqui, olha só. Ele diz: eis que, versículo 2, os teus inimigos se alvoroçam. Ou seja, o salmista está dizendo na sua oração: Senhor, os teus inimigos estão alvoroçados. Os teus inimigos estão preparados para atacar. Os teus inimigos. Ele não diz os nossos, mas os inimigos de Deus. Ele continua dizendo: os que te aborrecem levantam a cabeça. Ou seja, aqueles que não gostam de Deus, aqueles que são contra Deus, se levantam contra aqueles que Deus chama, que Deus escolhe. Ou seja, por isso que o salmista vai nos declarar, não o salmista, por isso que Paulo, na epístola aos Coríntios, vai nos dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, pois nós lutamos contra os inimigos de Deus, e os inimigos de Deus não são as pessoas, mas são aqueles que as influenciam. Logo, nós vemos aqui que o salmista estava nesta sábia oração declarando para Deus: os teus inimigos se alvoroçam, os que te aborrecem levantam a cabeça. Ele declara: astutamente eles formam conselho
contra o teu povo. Olha só que sabedoria! Ele declara: os teus inimigos se levantam, os que te aborrecem se levantam. Mas ele diz: olha, eles formam um conselho contra o teu povo. Ou seja, aqueles que servem a Deus têm um dono, eles pertencem a alguém. Não é um órfão, não é alguém que está sem cuidado. Deus é quem cuida daqueles que esperam nele. E por isso o salmista diz: eles formam um conselho contra o teu povo. E ele revela também a intenção do inimigo de Deus. Olha só, versículo 4. Disseram: vinde, desarraiguemo-los para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Ou seja, o salmista reconhece que a intenção do inimigo é destruir a nação de Israel. E aqui está falando da nação de Israel, que vive lá no Oriente. Por quê? Porque Deus tem promessa para a nação de Israel. Deus tem uma aliança com a nação de Israel. Mas e a igreja? Deus também tem uma aliança com a igreja, mas a aliança que Deus tem com a igreja não invalida a aliança que Deus tem com a nação de Israel. Ou seja, quando o inimigo quer destruir a nação de Israel, quando surgem conflitos para destruir, acabar com a nação de Israel, então estão pelejando contra o próprio Deus que tem promessa para com aquele povo. Ou seja, quando alguém luta contra aqueles que têm promessa, está lutando contra aquele quem fez a promessa. Está lutando contra aquele que projetou algo para aquela vida, para aquela pessoa, para aquela nação. Então, o salmista declara: eles estão formando conselho para destruir, para acabar com a nação de Israel, para tirar o nome de Israel da face da terra. Olha que Deus já disse que faria isso com o povo de Israel, por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de temor, de zelo para com Deus, de sinceridade com a adoração ao Deus poderoso. Mas nenhuma nação tem o direito ou a ousadia de querer executar esse projeto contra o povo de Deus, porque Deus tem uma promessa de salvação e redenção para com o seu povo. Ei, se você tem promessa de Deus, busque estar na posição que Deus venha a fazer essa promessa se cumprir na sua vida. Ainda que aqueles que se levantam contra a nação de Israel não têm poder para destruí-la, porque Deus os protege, mas se nós vivermos de forma arbitrária, fazendo aquilo que não é agradável diante de Deus, Deus pode a qualquer momento tirar sua mão de proteção de sobre as nossas vidas e nós sermos surpreendidos com uma destruição repentina. Porque Deus, Ele é juiz, Deus, Ele é justiça, e Ele não vai fazer com que nós sejamos salvos, com que nós alcancemos as suas promessas, se nós não fazemos o mínimo que Ele tem como um pré-requisito para nós sermos abençoados. Ou seja, a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é condicional. Deus, Ele faz o que nós não conseguimos fazer e deixa uma condição mínima para que nós possamos fazer algo para sermos abençoados. Por exemplo, Deus, Ele fez o sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados. Ou seja, quando Cristo ele veio ao mundo, Ele foi crucificado naquela cruz, Ele ofereceu o sacrifício perfeito que ninguém conseguiria oferecer. Mas agora Ele diz: aqueles que vêm a mim, ou seja, aqueles que vêm a Ele, Ele vai receber. Ou seja, mesmo Ele fazendo o sacrifício, é preciso a gente vir até Ele para poder ser salvo. Ou seja,
é condicional a bênção dentro da nossa vida e também é condicional a proteção de Deus sobre a nossa vida. A nação de Israel estava clamando a Deus porque eles perceberam que as nações estavam tendo acesso, legalidade nas suas vidas, porque eles não estavam cumprindo os pré-requisitos mínimos. E então eles perceberam que Deus estava permitindo que eles fossem assolados pelas nações, mas agora eles clamam ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, eles começam a voltar-se para os pré-requisitos mínimos e Deus começa a agir na sua vida. Então, meu querido, não confie apenas na promessa de Deus, mas procure viver uma vida agradável diante do Senhor e você vai desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida. Amém? Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.